Estávamos falando das maquiladoras, né? Que elas, na década de 1960, foi implantada aí uma zona franca no México, uma zona franca no México. E hoje em dia as maquiladoras não funcionam apenas no norte do México. Elas se concentram no norte do México, naquela região de fronteira com os Estados Unidos. Mas também tem maquiladora espalhada pelo país todo, certo? Principalmente aquelas cidades que eu mencionei lá. Essas cidades aqui, como por exemplo, Guadalajara, a Cidade do México, que é a capital, Monterrey, Veracruz, Tampico, né? São as cidades que concentram aí o maior número de atividade industrial. Mas as maquiladoras, elas não se concentram apenas no norte do México, é isso que eu quero que vocês saibam, certo? Mas é claro que tipo, grande parte delas se concentram sim, e grande parte delas são dos Estados Unidos. Não são todas, mas grande parte sim. Sim, e quando elas foram criadas, né, na década de 1960, eu estava falando na outra aula, foi criada uma legislação especial, tipo, leis específicas para esse tipo de empresa, né, para essas empresas se instalarem. Como o México, na década de 60, estava querendo dinamizar a sua economia, né, seu setor industrial, atrair investimento estrangeiro, ampliar ainda mais seu parque industrial, então ele criou essas leis especiais, para instalar lá uma zona franca, né, uma região altamente industrializada. E daí, né, na criação dessas leis, o que é que foi estabelecido, né? Foi estabelecido o fato de que passou a ocorrer facilidades para exportar os produtos, principalmente para os Estados Unidos, as vantagens, porque no início as principais indústrias que surgiram mesmo no México eram indústrias dos Estados Unidos. Então, as principais vantagens aí no início eram vantagens para as empresas dos Estados Unidos, como diminuição do imposto, né? Tipo assim, a empresa instalava lá. Como é que funcionam essas empresas maquiladoras? Como eu estava falando na outra aula, elas trazem as peças do seu país de origem, né, geralmente, ou de outros locais, e montam o produto no México. Né? Eles só montam. Por isso que elas são empresas maquiladoras, montadoras. E aí, como é que funcionam essas empresas aqui nos Estados Unidos? Elas recebem as peças que vêm dos Estados Unidos, as peças são produzidas lá, geralmente nos Estados Unidos, recebe as peças dos Estados Unidos, monta no México, e de acordo com a legislação, né, com as leis mexicanas da Zona Franca que foi criada lá, existe uma diminuição de imposto, os impostos são bem menores, são bem pequenos, para ela exportar esses produtos, para ela vender os produtos, que já são montadinhos, né, que ela monta lá no México. Entenderam? A implantação dessa área contou com o apoio de uma legislação especial, garantindo menores impostos e facilidades para exportar a produção para esse país. Que país? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Que também foi beneficiado com a baixa remuneração da mão de obra mexicana. Eu falei que o ponto central dessas maquiladoras, né, que os países mais visam no México é a questão da mão de obra, já que as peças já vêm prontinhas de outros países, geralmente do seu país de origem. Vem pronta, e no México só monta. Então, esse modelo industrial mexicano, que começou a predominar no país a partir da década de 1960, ficou conhecido como indústria maquiladora, que são indústrias apenas para montar produtos. E aí, como eu falei, vou repetir mais uma vez, grande parte delas se concentra na parte norte do México, na regiãozinha de fronteira com os Estados Unidos, mas elas também estão espalhadas pelo restante do país, principalmente os principais centros urbanos, né? E é isso que vai falar aqui já, vai falar das empresas atualmente. A primeira empresa maquiladora que surgiu no México foi na década de 60, óbvio, mas foi no ano de 1966. Essa daqui, chamada na cidade de Juárez, certo? Atualmente, essas indústrias estão em diversas cidades mexicanas, embora se concentrem ao longo da fronteira com os Estados Unidos, e elas conseguem produzir de tudo, essas empresas maquiladoras. Tanto equipamentos eletroeletrônicos, como artigo têxtil, de tecido, roupa, móveis, brinquedos, empacotamento e enlatamento de alimentos, entre outros aí, uma infinidade de outros produtos que elas montam, né? Que elas fabricam. Agora, as maquiladoras hoje, atualmente em virtude do aumento dos salários pagos na China, o aumento dos salários na China, e também no alto preço de transporte dos produtos, para escoar produto de um local para o outro, o Parque Industrial Mexicano retomou seu espaço na competição internacional. O México começou a crescer cada vez mais por causa desses dois fatores. Tanto pelo aumento dos salários pagos na China, começou a aumentar um pouco, quanto também pelo custo do transporte, né, para você escoar produto de um local para o outro. Porque a gente sabe que transporte também gasta muito, né, transporte de produto. O perfil das maquiladoras está mudando atualmente, com a instalação de empresas mais sofisticadas
em Tijuana. Tijuana é uma cidadezinha que fica ali na fronteira com os Estados Unidos. O muro dos Estados Unidos, entre México e Estados Unidos, fica nessa cidadezinha aí. Entre Tijuana e San Diego, salvo engano, nos Estados Unidos. Ó, é exemplo de uma empresa francesa de fabricação de aviões que se instalou aqui em Tijuana e de outras que requerem mão de obra especializada. Ou seja, essas empresas maquiladoras hoje, elas não estão em busca apenas de uma mão de obra menos qualificada. Porque como o México está recebendo agora todo tipo de indústria, inclusive indústrias de tecnologia de ponta, né, ó, que produz aviões, como por exemplo essa francesa que mencionou aqui, né, empresa francesa que produz aviões, se instalou lá na região do norte do México também. Então, para vocês verem que não é só empresa estadunidense, também empresa de outros países. Mas uma coisa a destacar é que essas empresas, elas também estão buscando mão de obra mais especializada. Então, elas não focam mais somente em mão de obra não especializada, não qualificada. Ok até agora? Olha aqui, a mapinha lindo e maravilhoso. México, região industrial e principais maquiladoras. Região industrial, tudo que está em lilás, ó. A cidade, pega na cidade de Guadalajara, cidade do México, aqui Monterrey, principal regiões aí industriais. Aí centro industrial, os locais que são centros industriais. Ó, principais indústrias maquiladoras do país. Repare que é um pontinho preto, as principais indústrias maquiladoras, ó. Tem desde a parte sul do México, ó, pegando a parte central do México, tanto a parte leste, a parte norte, a parte oeste. Repare que a maior quantidade de pontinhos, ó, realmente se localiza na parte norte, tá vendo? Ó, na região de fronteira. Pode olhar, a maior parte dos pontinhos de empresas maquiladoras, montadoras de produtos, ó, Tijuana aqui, ó, bem que eu disse que Tijuana era a cidadezinha que ficava no México e a outra aí dos Estados Unidos era San Diego. O muro é construído aqui nessa região, entre San Diego e Tijuana. Então, ó, aquela empresazinha que eu falei agora, sou de aviões, francesa, né? Foi instalada aqui nessa cidade, Tijuana. Então, essa região aqui de fronteira realmente é onde se concentra o maior número de indústrias maquiladoras. Principalmente dos Estados Unidos, mas também tem empresas de outros países. Pronto, esse mapa dá perfeito para a gente entender isso aí. Alguma dúvida até agora ou não? A gente pode dar prosseguimento. Ana Beatriz, só uma coisa. Fale, jovem. Assim, é só uma dúvida, assim, bem rápido de responder. A Zona Franca é justamente a área onde as maquiladoras habitam qualquer tipo, assim, indústria, sem ser as maquiladoras em específico. Também tem outros tipos de indústrias. Também tem outros tipos de indústrias. Mas nessa Zona Franca, quando foi criada na década de 60, a Zona Franca era para atrair empresas transnacionais, certo? Para atrair investimento estrangeiro. Mas não quer dizer, por exemplo, que numa Zona Franca a gente não possa encontrar uma indústria mexicana. Tá entendendo? Uma indústria que seja do México. A gente pode encontrar também. Mas é claro que quando elas foram criadas, essa Zona Franca foi criada justamente pelo fato de atrair empresas aí transnacionais do mundo todo. Certo? Realmente, a maior parte das empresas que existem na Zona Franca são empresas transnacionais. Porque essa legislação especial foi criada para atrair essas empresas. Entendeu? Mas você também pode encontrar aí indústrias mexicanas, né? Outros tipos de indústrias. Certo? Mas elas foram criadas justamente pelo fato de atrair o mercado internacional, o capital internacional. Vamos falar agora de extrativismo. Eu já dei um spoiler, né, falando sobre a questão do petróleo mexicano e tudo mais, que o petróleo é o principal produto de exportação do México, mas, todavia, entretanto, porém, tem um ponto negativo do petróleo do México, que é um petróleo que é muito pesado, né? É um petróleo que precisa ser refinado. E é um processo, o processo de refinamento do petróleo é muito money, é muito dinheiro que é aplicado para você refinar petróleo. Como, por exemplo, se eu quiser produzir gasolina, certo? Quero produzir gasolina através do petróleo. Eu tenho que processar, eu tenho que refinar o petróleo para transformar ele em uma gasolina. Então, isso demanda muito dinheiro. Então, um dos pontos negativos do petróleo mexicano é porque é um petróleo do tipo muito pesado. E coisa que acontece no Brasil também. Nosso petróleo também, grande parte dele é o petróleo bruto, que é necessário refinar e aí se torna uma coisa cara para a gente. Mas, enfim, o Brasil exporta muito petróleo bruto e refinado. Isso é uma coisa negativa para a gente. Mas, enfim, no México, o México também enfrenta esse mesmo problema, essa questão de que o petróleo dele, grande parte do petróleo deles é um petróleo muito pesado, muito bruto.
E aí precisa de refinamento. E nesse processo de refinamento, para transformar o petróleo em um outro tipo de produto, né? Tipo o óleo diesel ou a gasolina, aí você demanda aí muito money, muito dinheiro. Isso é um ponto negativo. Mas o México não é um país que se destaca apenas na produção de petróleo. Se a gente precisa destacar a partir de agora também. Repare nesse mapinha aqui, ó, figura 10, México, recursos minerais. O México é um país muito rico em recursos minerais, né? No geral, é um país rico. Não somente em petróleo, né? Que é um recurso mineral também, que é uma fonte de energia não renovável, a mais utilizada no mundo todo, inclusive. Mas o México também se destaca em outros tipos de produtos, principalmente produtos minerais, né? Como chumbo, zinco, cobre, ferro. Outro tipo de combustível fóssil, gás natural, manganês, petróleo, que é outro combustível fóssil, prata. Então, não é um país que se destaca apenas num único tipo de produto extrativo, certo? Também se destaca em outros setores. Mas aí tem essa questão do custo, né, do petróleo deles, que é um petróleo pesado. No ano de 2004, a produção do México, né, a produção petrolífera do México atingiu seu ápice, o maior nível de produção. Aí, a partir de 2005, começou a cair um pouco a sua produção de petróleo. Principalmente porque nos Estados Unidos começou, a partir desse momento aí, a partir de 2005 em diante, começou uma grande exploração de gás de xisto e petróleo de xisto, né, que é encontrado numa rochazinha chamada xisto. Então, quando os Estados Unidos começou a explorar cada vez mais o seu petróleo e o gás natural a partir do xisto, que hoje é o país que mais produz e exporta, né? Produz, exporta e utiliza, na verdade. Petróleo e gás, né? Através da rocha xisto. Então, começou a cair um pouco a produção petrolífera do México, porque o México exportava muito para os Estados Unidos. Então, e os Estados Unidos começaram a produzir bastante também. Então, não precisava mais de comprar tanto. Então, a partir de 2005, o México começou a entrar e começou a diminuir a sua produção industrial de petróleo. Aí, em 2014, houve uma alteração na legislação mexicana. Até 2014, toda a empresa que produzia petróleo no México era empresa estatal. Ou seja, estatal quer dizer o quê? Que pertencia ao Estado. Empresa que era realmente mexicana. Até 2014, a empresa que mais produzia petróleo no México era a empresa do próprio México, era a empresa do Estado mesmo, mexicano, que é essa daqui, a Pemex. Era a empresa que comandava a produção de petróleo, ela monopolizava a produção de petróleo no país, né, que é a chamada de Petróleos Mexicanos, Pemex. Essa empresa explorava petróleo no México desde 1938, então há muito tempo, né? Mas no ano de 2014, o México, visando mais uma vez atrair aí, de certa forma, o capital internacional, o capital estrangeiro, né? Implantou aí algumas medidas na legislação, mudou a legislação do país. Se até então a empresa, só quem poderia explorar o petróleo no país era a empresa estatal, eram empresas estatais, principalmente a Pemex, né? Era uma empresa que pertencia ao Estado mexicano. A partir de 2014, o México mudou a legislação, mudou a lei, permitindo, a partir de 2014, que empresas estrangeiras pudessem extrair petróleo no México. Isso é uma coisa negativa, mas enfim. Foi a partir de 2014, né, que os Estados Unidos começou a explorar muito também o petróleo existente no México, né? Sobretudo nessa região do Golfo do México. O Golfo do México, essa região aqui, ó, tá vendo? Que fica basicamente entre México e Estados Unidos, Golfo do México. Tem uma porção aqui que é extraída pelo México e tem uma porção que é extraída pelos Estados Unidos, certo? Essa região aqui é uma região muito rica em petróleo e que, em suma, né, é um petróleo aí que tanto pertence uma parte aos Estados Unidos quanto ao México. Mas a partir de 2014, o México começou a atrair, a deixar, né, com que empresas estrangeiras extraíssem o petróleo mexicano. E aí foi a partir desse período, né, visando estimular a exploração de petróleo em águas profundas do Golfo do México e impulsionar cada vez mais a extração do gás de xisto. O México começou a permitir que outras empresas fossem, como é que eu posso dizer, explorar, né, o petróleo mexicano. Aí, como eu falei, né, os Estados Unidos começaram a produzir muito petróleo de xisto, gás de xisto e tudo mais. Isso, de certa forma, acabou que reduziu um pouco a exploração mexicana do petróleo. Aí o México parou de produzir tanto e tudo mais. E aí, em 2014, permitiu com que empresas privadas pudessem explorar o petróleo no México também, além da empresa estatal que comandava a produção. Ok. Alguma dúvida até agora? Pode falar, viu? Pode falar, fique à vontade.
Vamos falar agora da agropecuária. O México não é um país muito bom para agropecuária, né? Ele não é um país muito rico em terras cultiváveis. Por quê, Ana Beatriz? Porque grande parte do país, lembra desse mapinha aqui, ó, que eu mostrei para vocês no primeiro tema? Lembra que eu falei que essa parte leste aqui do país tem uma área montanhosa na parte leste e tem uma área montanhosa na parte oeste do país. Na parte leste ou oriental tem a Serra Madre Oriental e na parte oeste ou ocidental tem a Serra Madre Ocidental. Então, essas duas regiões aqui, ó, nas bordas do México, né, praticamente nas bordas, muito próximas às bordas, são regiões montanhosas. Então, não são regiões propícias à agricultura nem à pecuária. E a grande parte dos mexicanos, cerca de 75% do país, habita essa região aqui do Planalto do México. Essa região aqui é a região mais propícia para a agricultura no México também. Mas é uma região mais habitada. Tem isso, né? É a região mais habitada, onde vai ter mais indústria, mais locomoção de pessoas, serviços, mercadoria e tudo mais. Mas é a região aí que tem maior capacidade para agropecuária, tanto para cultivo de produtos quanto de pecuária. Mas, no geral, tem alguns locais no México, por exemplo, essa região aqui, mais ao norte, perto dos Estados Unidos, tem uma região aqui que ela é de clima árido, clima seco, tem deserto aqui. Tem deserto no México, né? Então, são locais também que não permitem aí a agropecuária, né? Qualquer tipo de criação de animais e específicos e também da prática da agricultura. Então, o México não é um país muito rico aí em áreas cultiváveis. Mas isso não quer dizer que o México não produza produtos, né, no setor de agricultura e pecuária. Lembra que eu falei no início da outra aula que o México se destacava no primeiro setor, no segundo setor da economia, principalmente? E ele tinha, sim, é um país que produz de tudo, tanto no setor agropecuário, quanto no setor extrativista, principalmente com petróleo, e no setor de indústria. Então, é um país que se destaca, sim, no setor agropecuário. Mas o que eu estou dizendo é que não é um país com grande abundância, tipo assim, com grandes quantidades de terras agricultáveis. Não é um país que tem muitas terras agricultáveis, não. Os seus solos não são solos tão propícios, principalmente nos locais de montanhas, nos locais de clima árido, de clima seco. Mas isso não impede que eles consigam aí ter uma boa produção, certo? E agora a gente vai falar da produção industrial não, da agricultura e da pecuária mexicana. Ó, então tá até dizendo aqui, ó, grande parte da produção do setor da agropecuária no México se concentra no Planalto do México, que é a região mais habitada, onde as temperaturas são mais amenas, não é muito elevada, não é muito baixa, as chuvas são regulares, os solos são férteis. Então é aquela regiãozinha central do México, essa regiãozinha aqui, ó, a região mais que concentra o maior número de agricultura, né, de culturas e também de criação de animais, pecuária. Então, na agricultura, predominam as extensas propriedades. No México existe um problema que existe no Brasil também, que é a grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. No México também acontece a mesma coisa. Isso é histórico, né? Isso é desde o processo de colonização. Quando os colonizadores chegaram, foram dividindo o território em capitanias, e aí os donatários começaram a dividir em seis-marias, enfim, começaram a dividir extensos territórios, deixaram nas mãos de poucas pessoas, e aí foi passando de família em família, família, até hoje, né, que a gente sabe que no Brasil existe muita concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Poucas pessoas no Brasil têm enormes quantidades de terras e muitas vezes são terras ociosas. O que é uma terra ociosa? Terra que não faz nada. Não cultiva, não cria nada, não cria nenhum tipo de animal, nem habita a terra, não faz nada na terra. Fica só esperando aí para o futuro, para passar para a mão de outra pessoa, para ver se valoriza a terra e vende, enfim. Não faz nada. No México acontece a mesma coisa, eles também têm esse problema de concentração de terra. Concentração de terra gera pobreza. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem um pedaço de terra para cultivar, para sobrevivência, subsistência, né, produzir ali um pouquinho para eles e vender o excedente, e não tem, não encontra. É por isso que a gente fala muito em reforma agrária, né, redistribuição das terras de um país. No caso, o Brasil precisa fazer, é urgente. O México também enfrenta esse mesmo problema. Então, na agricultura mexicana, predominam as extensas propriedades rurais, né, e geralmente estão nas mãos de poucas pessoas. São chamadas de haciendas. Salvo engano, em espanhol, hacienda quer dizer fazenda, né? Hacienda, fazenda. Hacienda, fazenda. Enfim. Vocês também não sabem não, né? Bota aí no Google, aí vocês me dizem. Haciendas. O que é que significa haciendas? Mas, salvo engano, não é fazenda. Não sei. Enfim. Então, na agricultura mexicana, predominam essas extensas propriedades, ó, que empregam grande quantidade de mão de obra
mão de obra barata, né? E elas são um pouco mecanizadas. É um tipo de agricultura ainda não muito tecnológica, né? Mas que utiliza muita mão de obra. Corresponde a cerca de 42% das terras cultivadas no país, essas grandes fazendas, essas grandes propriedades, com destaque para o plantio de algodão, sisal, café e cana-de-açúcar, destinadas ao mercado externo, ou seja, produz nessas grandes propriedades para vender para fora, para outros países. Para abastecer o mercado interno, eles produzem trigo, arroz, batata, soja e milho. Mas aqui já não é em uma grande quantidade quanto para o mercado externo, né? Com o NAFTA, o México passou a importar grande quantidade de milho dos Estados Unidos, desestruturando a sua produção nacional e subordinando a obtenção de um item essencial na alimentação dos mexicanos às determinações do país vizinho. Vou traduzir isso aí. O que é que significa? Significa que o México, quando o México entrou no NAFTA, assim como os Estados Unidos e o Canadá, fizeram um acordo em 94, né? O México era um país que produzia bastante milho. E o milho, ele é essencial para a alimentação, né? A gente tem vários produtos que são derivados do milho. Então, e o México produzia bastante. Mas aí, com a criação do NAFTA, o México deixou de produzir milho, a abundância de milho que eles produziam, né? E passou a comprar bastante milho dos Estados Unidos, por causa do acordo comercial entre eles e tudo mais, para favorecer a economia deles e tudo mais. E aí, acabou que isso tornou o México meio que dependente dos Estados Unidos, né? Do milho que era feito nos Estados Unidos e que os Estados Unidos colocam o preço que quiser. Eita, mulher, começou de novo. Os Estados Unidos começa o preço que quiser, coloca o preço que quiser, e aí torna o México cada vez mais dependente, né, dos Estados Unidos. Isso é uma coisa negativa. Alguma dúvida? Agora, pecuária. Note, agora pecuária. Pecuária que se diz respeito à criação de animais, né? Pecuária. Existe pecuária de vários tipos de animais. Pecuária se refere à criação de animais. Então, a pecuária é praticada principalmente no centro-oeste do país, centro-oeste, ó, mapinha, peraí, ó, centro-oeste do país. Eita, começou com tudo agora. Mulher, sai daí. E pior que ela fica olhando para ele com cara de snob. Cadê? A pecuária ocupa 40% do território dessa região centro-oeste e tem como principal atividade a criação de gado bovino. E a galera se aproveita, né? As empresas se aproveitam do baixo salário que é pago aos mexicanos, né? Da mão de obra que é muito barata, ó. Em virtude dos baixos salários no campo e na concentração de terras que existe no país, muitos trabalhadores rurais mexicanos migram para os Estados Unidos. Migram porque eles tentam uma condição de vida melhor, né? Alguns deslocam-se para o país vizinho durante a época da colheita e voltam para o México após o término do trabalho. Esses trabalhadores são conhecidos como braceiros. Essa informação aqui não é informação muito interligada ao parágrafo anterior, não. Vocês perceberam, né? Não é muito interligada, não. Por quê? Porque ele está falando da pecuária no México e, de repente, fala que tem trabalhadores no México, da zona rural, que vai para os Estados Unidos no período de colheita e volta. Mas, enfim. O que é que a gente pode falar da pecuária do México? É que é uma pecuária que utiliza muita mão de obra, ainda é uma pecuária não muito tecnológica, não muito mecanizada, por isso que utiliza muita mão de obra. Ainda adiciona muita técnica, como é que eu posso dizer? Técnica tradicional, técnica ainda muito arcaica, e ainda é um país que precisa se modernizar nesse setor de pecuária. Esses braceiros aqui é a galera que é do campo, né, da zona rural do México, mas que por não ter um pedaço de terra no México, porque existe muita concentração de terra no México, porque geralmente o salário do mexicano é muito inferior ao salário do estadunidense, eles buscam os Estados Unidos no período lá de grande atividade rural, né? Durante a época de colheita, eles vão para os Estados Unidos em busca de emprego, aí conseguem, ficam lá só o período da colheita, depois volta para o seu país de origem, para o México, né? No período que termina aí o trabalho de colheita. São chamados de braceiros porque eles fazem trabalhos muito manuais, certo? Utilizando muitos braços. É isso mesmo o nome. Turismo. Eita, menina, que hoje tá... Perfeito. Vamos lá, vamos terminar. Turismo. Eu disse que no terceiro setor da economia, que é o setor de comércio e serviços, o México se destaca no setor de turismo,
No setor de turismo, o México se destaca a nível internacional. Ó, diz aqui que é um dos 10 países mais visitados no mundo todo. E isso é em decorrência de que o México... Lembra que o México foi uma das áreas da civilização maia, né? Os maias. Então, o México é muito visitado por essa questão histórica. Das civilizações pré-colombianas. Cadê? O país recebe anualmente, por ano, cerca de 20 milhões de turistas. A maioria que vem dos Estados Unidos ou da Europa. Atraídos por essa questão histórica do país, né? Grande patrimônio histórico, cultural. Eita, bexiga. Tá com tudo. Menino cachorro quer dar aula quando vê a atriz. Jesus. E isso já deu umas 15 mijadas no portão, viu? Ai, meu Deus do céu. Tô sentindo a catinga daqui. Ai, meu Deus do céu. Bora, vamos terminar isso aqui. Ele parou. Então, ó, a galera que vai para o México vai atrair pela questão histórica, né? Histórica, cultural, social, natural do México. Um dos principais pontos turísticos do México é a península de Yucatán. Meu Deus, que nome. E abriga as ruínas de Chichén Itzá, considerada uma das 9 7 maravilhas do mundo. E as ruínas de Palenque. Aí aqui... Ó, tem a península de Yucatán, ó, que guarda resquícios da civilização maia. Olha que lindo. Minha meta de vida é conhecer esses locais. Amo. Como o México foi muito habitado pela civilização maia, então eles ainda guardam muitos resquícios da civilização maia. E aí é uma das coisas que fazem com que muitos turistas eles vejam o México como um local bem atrativo do ponto de vista histórico. Pronto. Agora vocês peguem um livro aí de vocês. Vamos lá para aquela parte finalzinha do SFB. Dá para responder, eu acho. 2 questões só. Vamos lá? Estão com o livro aí na mão? Tema 2. Eu tô. 395, né? Para vocês também. 395. Tema 2, México. Tem a questão 3 e a Deixa questão... eu ver. Vamos lá? Vamos tentar? Todo mundo tá com o livro? Papai. 395. 395, SFB Plus. Tinha que ser, Ana. Martina. Dá trabalho demais. É mais trabalho que o cachorro. Ah, meu Deus, o cachorro começou de novo. Começou. Ele tá desesperado. Eu acho que eu vou dar aula lá dentro, no ano. Vou lá pro meu quarto. Não vai dar certo, não. Porque ele tá com tudo. Estressadíssimo. E ela não tá nem aí, que ela tá no banco. Ela tá lá no fundo da garagem. Tá nem pra ele. Acho que é por isso que ele tá com ódio. Ai, meu Deus. Bora, número 3. Vamos lá. Em 1º de janeiro de 1994, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, chamado de NAFTA, entrou em vigor, né? Foi criado e passou a funcionar. O NAFTA criou uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, que agora liga 450 milhões de pessoas que produzem 17 trilhões de dólares em bens e serviços. O comércio entre os países do NAFTA vem crescendo desde que o acordo entrou em vigor. O NAFTA tornou-se um dos mais importantes blocos econômicos do mundo, apesar de fazerem parte dele apenas, letra A, Estados Unidos, Canadá, Venezuela e Brasil. B, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. C, Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina. D, Estados Unidos, Canadá e México. E E, Estados Unidos, Canadá, México e Brasil. E aí, quem faz parte do NAFTA? Muito fácil, né? D. Letra D de dado. Estados Unidos, Canadá e México. Perfeito. Isso mesmo. Letra D de dado. Tá na cara, né? Eu falei que só quem fazia parte do México era Canadá, Estados Unidos e México. Pronto. Se tivesse Chile aqui, especificando, tipo, o Chile é um membro associado, vocês marcariam. Mas não tem. Número 4, que é a última questão aí desse tema, né? Tem assim. Meu filho tá afobado, viu? Afobado. Meu Deus do céu. Pronto, ele parou. Vamos aproveitar que ele parou.
Número 4. Na região fronteiriça com os Estados Unidos, foi criada na década de 60 uma zona franca, meu Deus, uma zona franca para atrair capital estrangeiro e com isso ampliar o parque industrial mexicano. Sua implantação contou com o apoio de uma legislação especial que garantia menos impostos e facilidade para exportar a produção para os Estados Unidos. Essa foi a origem de um modelo de unidade fabril conhecida como indústria... Letra A. Letra A, exportadora. Letra B, importadora. Letra C, mineradora. Letra D, maquiladora. E letra E, montadora. Eita, Golda. Vocês poderiam marcar tanta D quanto poderiam marcar a letra E, né? Mas aí você vai pelo nome. Tipo assim, o nome que foi criado no México mesmo, né? O nome do México é qual? Que foi criado? O nome espanhol da empresa. São as empresas... Como é o nome da empresa? Eu sei. As maquiladoras, né? Maquiladoras. Não é assim que se chama no México? É verdade. Então marcar a letra D. Maquiladoras. É verdade. Marca a letra É D. verdade. Mas poderia marcar a letra E. Porque elas não se chamam montadoras? Mas vocês vão marcar maquiladora porque é assim que se chama no México. Pronto. Eu não colocaria uma questão dessa no simulado de vocês.